Hoje eu vou te mostrar todos os cabelos que eu já tive na minha vida. E menina, aqui escolhendo as fotos para mostrar nesse vídeo, eu percebi que eu não bato muito bem na cabeça, não. E que eu amo estragar o meu cabelo. Que raiva, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Aqui eu compartilho com você dicas de cuidados capilares, toda a vivência de uma mulher preta, cacheada, crespa. E faz tempo que eu queria fazer esse vídeo mostrando todos os cabelos que eu já tive durante toda a minha vida. Então, se você também gosta desse universo de uma cacheada crespa, já se inscreve aqui no canal e bora lá pro vídeo. Eu vou ficar devendo fotos aqui da minha infância, porque era difícil, né? Só tem foto revelada, estão todas na casa da minha mãe. E também eu não tinha foto de cabelo solto, tá? Eu não tenho uma foto de criança de cabelo solto, porque sempre estava muito preso, porque segundo minha mãe, meu cabelo era duro, igual mola de binga. Então sempre estava muito preso. Ela fazia penteadinhos, ela cuidava bem do nosso cabelo, do jeito dela, né? Mas eu não usava meu cabelo solto quando era criança. Você acredita nisso, menina? Então a primeira foto que eu tenho aqui já é na minha adolescência, com o cabelo relaxado. A minha mãe começou a passar relaxamento no meu cabelo, eu tinha 7 anos. Parte da infância e adolescência toda foi usando relaxamento no meu cabelo. Aí essa primeira foto, eu tô com essa tiara minha de flor, que eu usava isso, gente, todos os dias. Eu amava, eu era apaixonada por essa tiara. Eu não tirava do meu cabelo. E aí nessa foto, ignora a qualidade, né, que tá péssima. Os celulares não eram tão bons. Nessa época eu já tinha celular, eu acho. Ou era de câmera digital, não lembro. Porém, não era tão boa a qualidade, tá? Esse cabelo, eu confesso pra você que nessa fase eu gostava muito do meu cabelo. Ele era um cabelo relaxado, não tinha volume, porque nessa época eu odiava volume. Porém, ele também não era liso 100%, ele tinha umas ondulações. E era só isso, umas ondulações, e quanto mais seco meu cabelo ficava, mais espigado as pontas, ficava assim, ó. Então, nessa época, eu vivia com meu cabelo molhado, com um creme na bolsa para umedecer, porque ele ficava muito ressecado. Nessa época, como eu falei, eu fazia só relaxamento. Mas aí não demorou muito para eu entrar na fase da chapinha. A minha mãe comprou uma chapinha para mim e para minha irmã. E, cara, eu viciei em chapinha e eu usava todos os dias. Eu não conseguia sair de casa sem estar com o cabelo feito chapinha. E aí eu fazia um corte com algumas camadas, eu virava as pontas, como você pode ver nessa foto. A roupa, menina, a saia de caveira, a pose pra foto. Eu vejo essa foto e falo assim pra minha mãe, mãe, como que você deixava eu sair na rua desse jeito? Porque essa saia, ela era meu vício. Para todo lugar que eu ia, eu colocava essa saia de oncinha, de caveira, com essa blusa preta e eu ia arrasando. E o salto 15, tá? É que não dá pra ver, mas eu tava com um salto 15 desse tamanho e era verde água. Ai, gente, que horror. Mas enfim, passei anos da minha vida alisando meu cabelo nessa foto aqui, que eu tô também... Gente, eu amava caveira, né? Ó a blusa de caveira também. Nessa foto aqui dá pra ver que o meu cabelo era muito liso, um liso assim muito bem feito. E era só relaxamento e chapinha, tá? Eu não fazia progressiva. Mas sempre que eu tava em algum lugar, alguma pessoa me parava pra perguntar que progressiva que eu usava ou aonde que eu fazia o meu cabelo. E eu sempre falava, não, é só chapinha, eu não faço nada não, só faço chapinha. Mas sempre omitia a parte que tinha relaxamento no cabelo, né? O cabelo tava quase derretendo de tanta química. E eu passei a adolescência toda com o cabelo assim, usando chapinha todos os dias para sair. Eu lavava no final de semana, fazia uma hidratação lá do meu jeito, tacava óleo, vinha com a chapinha fritando e no decorrer da semana eu ia só retocando essa chapinha, tá? Aqui eu já estava no 3º ano do ensino médio e dá pra ver aqui que o meu cabelo já não era um liso tão saudável, um alisado, né, saudável igual ele era antes. Aqui ele já era um cabelo que era mais opaco, não tinha tanto brilho. Eu já tinha cortado muito, ele já estava começando a detonar, a quebrar as pontas, né, de tanta chapinha que eu fazia. E foi nessa época que, com 17 anos, que eu decidi parar de fazer relaxamento, que eu comecei a ter um corte químico feio, meu cabelo começou a quebrar muito. Eu não podia ir para a escola de uniforme branco, que a minha amiga ficava o tempo todo assim, ó, limpando a minha blusa, porque ficava cheio de cabelinhos, parecendo que eu tinha cortado o cabelo com a tesoura, sabe? Então, nessa época, eu decidi parar de fazer o relaxamento e continuei com a chapinha, porque na minha cabeça nem passava a possibilidade de usar o cabelo natural. Eu queria diminuir a química, porque eu achava que ela era a única coisa que estava fazendo meu cabelo detonar.
E essa foto aqui pra mim, que eu tô com essa blusinha branca e com esse delineador enorme no olho, que eu era viciada em delineador nessa época, ela é muito marcante pra mim, sabe? Porque foi com essa foto que eu percebi o dano que estava meu cabelo. Aqui foi um dia que eu lavei meu cabelo, finalizei, passei um creme, não sabia nem finalizar, ele ainda estava molhado. E olha como ele estava todo detonado, ele estava muito quebrado, com as pontas muito ralas, completamente esticado. E eu lembro que ele quebrava muito, sabe? Estava muito elástico, quebrando. Então nessa foto foi quando eu percebi o dano que meu cabelo estava e foi quando eu percebi que ou realmente eu parava com relaxamento ou ia ficar careca, porque estava caindo cada vez mais. Então eu decidi passar pela transição capilar. E essas fotos aqui, eu fazia um curso. Eu morava em outra cidade, mas eu fazia o curso aqui nessa cidade que eu moro atualmente. Eu vinha todo sábado para fazer o curso aqui. E como aqui era outra cidade, as pessoas não me conheciam, eu me sentia mais segura de usar o cabelo natural. Então nessa época eu tava só lavando, tacava o pote de creme inteiro no cabelo e conseguia sair com ele natural. Mas lá na minha cidade eu tinha muita dificuldade de sair, até porque eu ouvi coisas muito ruins o dia que eu decidi sair com o meu cabelo natural lá. Minha família não apoiava, minha mãe falava assim pra mim que eu ia fazer com o cabelo duro na cabeça. Foi bem complicado pra mim o início da transição capilar. Porém, eu tinha muita certeza do que eu queria. Eu sabia que eu queria deixar o meu cabelo natural. Não sabia como ia ficar, não sabia nada, porém eu sabia que eu queria ficar com o meu cabelo natural. E aí nessa época eu fui parando de usar a chapinha e o relaxamento também. Mas de vez em quando me dava uma doida, eu ia lá, fazia uma chapinha no meu cabelo. E eu lembro que nessa foto aqui, ó, você pode reparar que ele tá preto, preto, preto. Porque eu comecei a pintar o meu cabelo. Eu gostava de pintar o meu cabelo, achava que ele não era preto o suficiente. Olha a cor do meu cabelo, isso aqui é ele natural, tá? Ó. Raiz toda natural. Tem um restinho de tinta na ponta, tá? Que você pode ver que é um pouquinho mais claro. Mas o restante, a raiz, o cabelo preto desse jeito, eu achava que não era preto o suficiente, menina. E aí eu pintava mais de preto, pintava de preto azulado. E com o delineadorzão no olho, olha só. E aí, de vez em quando eu fazia uma chapinha, porque tinha ali em casa, às vezes eu cansava do cabelo, não me sentia bonita com o cabelo do jeito que estava, então vira e mexe eu fazia uma chapinha para ver como que ele estava. E vendo essas fotos agora eu percebi que eu sempre tive um fogo assim, sabe, uma loucura por mudar o cabelo, tá? Porque aqui, ó, meu cabelo, eu já tinha lavado o cabelo sem chapinha, cabelo natural, né? Natural entre aspas, cheio de química ainda, esticado da chapinha, porém natural, todo preto. Não satisfeita com o cabelo relaxado, com chapinha, todo detonado, cagado, pintado de preto azulado ainda, não satisfeita, eu fui lá e fiz mechas nas pontas do meu cabelo. E eu sempre fiz sozinha, tá? Tudo no meu cabelo, sempre fui eu mesma que fiz. Meu Deus, olha a cor desse cabelo, menina, laranja, laranja. E dá pra ver nessa foto claramente a palha que estava às pontas do cabelo, né? Aqui já dá pra ver que ele tá bem mais cheio e meu anelzão do Luan Santana no dedo, que nessa época era Luanete fanática, tá? Eu ainda gosto muito dele, mas não sou tão fanática assim, mas nessa época eu era muito fanática. E aí, menina, dá pra ver claramente que o cabelo tá mais cheio, porque como eu falei, eu não fazia mais relaxamento nessa época, eu estava disposta a assumir o meu cabelo natural. Porém, tinha muita química ainda, tinha muita tintura, tinha muita descoloração, porque eu não aquietava com o cabelo, menina. Mas eu tava assumindo mais, conseguindo deixar ele mais natural. E nessa foto aqui dá pra ver como que tava super laranjado esse cabelo. E eu, mais uma vez, com blusa de caveira, menina, eu acho que eu era apaixonada por caveira nessa época, não é possível. Não satisfeita com tudo que eu já tinha feito no cabelo, demorou um tempo, eu fui lá e fiz o quê? Pintei ele de novo de preto azulado, porque eu comecei a não gostar daquelas pontas super laranja, porque eu queria que ficasse um moreno iluminado, né? Então ficou laranja demais, o delineador sempre no olho, como vocês podem ver. E nessa foto aqui dá pra perceber, você pode reparar, que a minha franja, ela é mais lisa que o restante. Você vai reparar isso em todas as fotos até hoje em dia. Repara pra você ver. O restante do cabelo sempre tem mais volume. E a minha franja, ela sempre é mais solta, independente da fase que esse cabelo tá. Independente se ele tá com tintura, sem tintura, com descoloração, a minha franja tem a curvatura mais aberta. Então, às vezes, eu recebo comentários nos vídeos perguntando: ah, você fez alguma coisa na franja? Você passa relaxamento na franja? Gente, vê se tem cabimento passar relaxamento só na franja. A minha franja, ela é naturalmente mais aberta que o restante. E eu não gosto, tá? Preferia que fosse tudo igual, porém não tem como mudar, então eu só aceito mesmo. Mas ele sempre foi assim, você vai reparar aí no decorrer das fotos.
Essa foto aqui que eu tô com a blusa, graças a Deus que não é de caveira, é do Mickey, o meu cabelo tá muito cheio. Porque nessa época eu lembro que eu dei uma pausa. Eu pintei eles de preto e eu decidi dar uma pausa de mexer. Parei de mexer, então eu fazia muita receita caseira. Eu usava muita babosa, muito abacate, muita banana, muita fruta no meu cabelo, muito óleo. Comecei a cuidar. E aqui, olhando assim de longe nessa foto, né? Parece até que o cabelo já tá 100% natural. Que aí eu parei mesmo de fazer loucuras no meu cabelo e comecei a cuidar. E sobre o corte do meu cabelo, eu ia cortando muito pouco, tá? Eu tirava as pontinhas bem pouquinho, de vez em nunca, que a minha mãe não gostava que eu cortava o cabelo. Nessa época eu ainda frequentava igreja, então tinha aquele negócio, sabe, que não pode cortar as pontas do cabelo, que não sei o que, não pode ter cabelo curto. Então eu cortava sempre escondido da minha mãe e pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. E aí, como eu falei pra você, eu sempre tive um fogo de querer mudar o cabelo, né? Aí não satisfeita com o cabelo do jeito que tava, fui lá eu e fiz mechas nas pontas de novo, gente, californiana. O cabelo ficou todo laranja de novo. Claro, porque tinha preto, então não tinha como ficar moreno iluminado do jeito que eu queria. O cabelo ficou todo laranja, esticou todas essas pontas, porque elas nunca ficavam boas, sempre estavam esticadas, porque se não era a descoloração, era a tintura preta que eu passava em cima. Aí fui lá e fiz escova no cabelo, chapinhas, aqui a chapinha eu fiz em casa mesmo. Gente, a qualidade da imagem tá excelente, né? Mas enfim, fiz chapinha no cabelo, que eu sempre fazia para ver como que ficava. Tudo. Esse dia eu lembro que as pontas ficou assim, ó, pedindo socorro, gritando socorro, mas a raiz, menina, eu conseguia deixar lisa, 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 lisa com a chapinha, mas também o cabelo ficava todo detonado, né? Tava liso, mas tava detonado. E aí passou um tempo, já desisti das pontas loiras, fui lá e fiz o quê? Pintei de preto azulado de novo, menina. Eu fazia sempre isso, eu sempre. Você pode ver que era um ciclo vicioso, né? Descolorir e pintar de preto, descolorir e pintar de preto. Era ali uma incerteza na minha vida. E eu com os meus lookinhos tudo customizado, tá? Nessa época eu customizava muita roupa. Então esse shortinho aí, ó, Destroyed. Eu acho que até tem vídeo aqui no canal, viu? O primeiro vídeo, aliás, que eu postei nesse canal foi customizando um short, não foi de cabelo, você acredita? Eu ia fazer um canal de customização. E aí logo em seguida eu comecei a falar de cabelo. Então acho que tem 2 ou 3 vídeos aqui de customização. Eu amava. Enfim. Aí aqui, menino, o cabelo já todo pretinho, pintado, claro, só que bem mais cheio. Toda vez que eu pintava de preto, era porque eu tava desistindo de descolorir, porque tava detonando. Então eu pintava de preto, começava a cuidar muito. Então você pode reparar que quando o meu cabelo tá escuro, ele sempre estava mais saudável, porque era a fase que eu pegava cuidando muito, porque a descoloração tinha detonado, tinha ressecado. Aí sempre eu cortava um pouco, pintava de preto, cortava um pouquinho as pontas e cuidava bastante desse cabelo. Aqui sou eu com meu gatinho lindo, saudades do meu nenenzinho, e com o cabelo todo volumoso, bem cheio. Aqui eu já comecei a perder, aqui eu já não tinha mais vergonha de sair com o meu cabelo volumoso, sabe? Eu já amava volume nessa fase. Então aqui eu já estava aceitando mais o meu fio natural. Então eu já fazia chapinha com menos frequência. As pessoas já me paravam na rua para perguntar do meu cabelo, o que que eu usava, na onde que eu cuidava dos meus cachos. Então aqui a minha autoestima ela já era bem mais elevada nessa época. Nesse dia aqui, ó, com esse vestidinho preto, eu lembro que eu tinha ido pra igreja, aí aqui dá pra ver bem o cabelo cheio. Era uma fase que eu tava me sentindo muito bonita com esse cabelo preto, muito empoderada também, ó. Aí eu vivia fazendo fotinhas com o meu cabelo natural. E essa fase aqui eu tava amando. E aí já tinha saído quase 100% da química, já não tinha mais tanta química. Essa foto que eu tô de vestido azul, eu tinha feito texturização com papel alumínio. Eu tinha texturizado todo o meu cabelo e ele ficou bem redondinho, bem cheinho. Na foto não dá pra ver tanto por conta da qualidade, né? Mas ele ficou muito bonito. E o delineador, menina, eu comecei a aprender a fazer, né? Aqui o delineador já tava até mais bonito, graças a Deus. E o cabelo também tava muito lindo, eu tava me amando nesse dia aqui. E agora vamos entrar na era dos cachos 100% naturais, tá? Fui lá e realmente cortei todo o meu cabelo. Nessa foto aqui ainda dá pra ver que tem algumas pontinhas. Eu tinha cortado quase tudo, mas você sabe, né? Depois que faz o BC, sempre aparecem algumas pontinhas. Então aqui ainda tinha algumas pontinhas
lisas para cortar. Mas aí na próxima foto eu já tinha tirado tudo. E olha o tamanho que ficou meu cabelo. Porque ele encolhia demais, né? Meu cabelo sempre encolheu muito, mas aqui eu já tinha tirado 100% da química, da parte que tinha a descoloração, o excesso de chapinha, eu já tinha tirado tudo. E eu tava me amando nessa fase, amando o meu cabelo, muito definidinho, a franja, tudo, todo o cabelo muito bonito, muito definido nessa fase. E vem lá, né, a vontade de mudar o cabelo. Aí fui lá e fiz o quê? Descolori as pontinhas do cabelo de novo. E nessa época eu já gravava aqui pro YouTube. Se você for assistir os primeiros vídeos aqui do canal, você vai ver que o meu cabelo era desse jeito aqui, ó, já descolorido com as mechinhas. E aqui, menina, a cor ficou bonita, a cor ficou linda, tá? Eu fiz sozinha em casa, como eu falei, tudo que eu fazia no meu cabelo eu sempre fazia sozinha em casa. E a cor ficou linda, porque aqui o cabelo estava natural, não tinha tintura, não tinha nada, era meu fio natural mesmo. Aí eu fui lá, fiz esse moreno iluminado, com uma cor bem bonita, assim, um dourado bem bonito. E eu amava muito essa fase do meu cabelo. Na verdade, era um caso de amor e ódio. Nessa próxima foto, você consegue ver que ele era bem redondão assim pra cima. Nessa época, às vezes eu me sentia um pouco incomodada por ele ser pra cima, por ter essa questão, né, que quanto mais pra baixo, quanto mais peso tem, melhor. Então, passei por todas essas fases também, não foi só você não, menina. Era um caso de amor e ódio por esse cabelo. Até que ele começou a crescer e a cair um pouquinho mais, a ter um pouco mais de peso. E nessa época, menina, meu cabelo lindo. Ó, eu lembro exatamente essa foto aqui que ele tá cacheado. Eu tinha feito uma hidratação de trigo no meu cabelo. E tem aqui no canal, menina, tem hidratação de trigo aqui no canal que eu ensinei todo mundo fazer. Olha as coisas que eu passava no meu cabelo. Mas eu cuidava dele, o cabelo era lindo, saudável. E aí do lado ele tá liso, porque nessa época eu comecei a fazer um cursinho de cabeleireiro. Tá? Um cursinho básico, tradicional de cabeleireiro. Eu fui ser modelo das meninas. E aí fizeram essa escova no meu cabelo, ficou desse jeito. Meu cabelo estava enorme, eu não tinha noção do tamanho que ele estava, só depois que eu escovei, que eu vi que ele estava quase no meio das costas. Cortado em camadas, que eu mesmo sempre cortei. Nessa época eu fazia aquele corte que era jogar tudo pra frente, amarrar aqui e cortar. Esse era o corte que eu mais fazia. Depois dessa escova, menina, meu cabelo detonou de um jeito. Todas essas pontas que eu tinha descolorido virou uma palha só, virou uma loucura. E eu ainda fui acusada de criticar o curso, menina. Quase fui expulsa do curso por conta de uma louca que tinha lá na turma. E aí eu parei, nunca mais escovei meu cabelo depois disso, eu detestei. Nessa época eu já não gostava mais de chapinha, sabe? Eu já não queria mais fazer chapinha no meu cabelo. Então eu fiz só porque me insistiram muito para eu ser modelo, porque não tinha nenhuma cacheada para elas aprenderem a escovar um cabelo cacheado, então eu fui ser modelo. Porém, eu odiei e detestei e acabou quase que eu detonei meu cabelo. Mas aí comecei a cuidar, cortei um pouquinho e tudo. Aí meu cabelo começou a crescer, começou a já pegar um peso nessa foto aqui. E eu me sentia linda nessa época, gente, com essas pontas douradas. Eu gostava muito, que de costa dá pra ver bem como ele tava, o corte, tudo, um cabelo cheio. E esse corte eu fazia sozinha em casa, tá? Corte perfeito, redondinho, cabelo lindo. E eu comecei a cortar com menos frequência, pra deixar ele comprido. Nessa foto aqui, dá pra ver claramente meu cabelo. Gente, olha o sutiã que eu tava usando. Senhor Jesus amado. Que é isso, oh Deus? Mas enfim, foca no cabelo. Nessa foto aqui, dá pra ver claramente que ele tá sem corte. E repara a franja, menina, muito mais esticada que o restante do cabelo, tá? Pra você entender que minha franja é assim, não tem jeito. Mas esse cabelo, vivia cabelando nessa época. Essa foi, assim, uma das fases que eu mais amei do meu cabelo. Eu tinha muito volume. Olha que linda essa foto. Não parece nem zóio, nem cara da pessoa, só cabelo, sorriso. Lindo, lindo, lindo. Nessa época, meu cabelo cabelava demais, 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 ó. E ele era um cabelo muito cheio, tá? Nessa época aqui, eu não sei se dá pra perceber pelas fotos, mas eu tinha o dobro de cabelo que eu tenho hoje em dia. Depois da gravidez, diminuiu muito a quantidade. Aí tem várias fotinhas aqui dessa época, ó, na beira do rio. Olha esse cabelo, gente, cabelando. Detalhe, ó, isso foi em 2017, tá? Essas fotos aqui são de 2017. Cabelando, magríssima. E eu decidi que eu ia clarear mais o meu cabelo, porque eu amava essas mechas nesse tom, mas eu queria mais loiro. Só que aí eu fiquei com medo de fazer em casa e detonar e dar ruim, né? Aí fui e procurei um cabeleireiro. Eu queria as mechas um pouquinho mais claras, mas eu não queria ficar loira.
e esse foi o resultado que ele me entregou. Meu cabelo ficou levemente manchado. Hoje eu olhando, né, eu entendendo de descoloração, eu percebo que a parte de baixo assim ficou levemente manchada. E eu lembro que eu odiei esse cabelo, eu odiei. Eu saí de lá, tava tão loiro que eu queria passar na farmácia, comprar uma tinta preta e passar no cabelo de novo. Eu só não fiz isso porque não deu tempo. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui mostrar pra minha mãe falou que tava horrível. O meu namorado da época falou que tava horrível, então eu fiquei com a autoestima muito baixa e querendo pintar esse cabelo. Só que no outro dia, quando eu acordei, eu já tava gostando mais do cabelo. Não ficou tão ruim assim. Aí eu lavei, né, fiz um tratamento, fiz a minha finalização, porque ele tinha finalizado do jeito dele, eu não gostei. E aí eu não achei tão ruim assim, menina. Aí eu comecei a gostar. Aí entrei nessa fase aqui, ó, de fazer muitas fotos com esse cabelo loiro, que eu simplesmente amei. Olha preso pra cima como ficava perfeito. E olha o delineador, como a gata já tinha aprendido a fazer. Delineador gatinho perfeito nessa época eu fazia. E o cabelão cabelando. Eu amava essas fotos aqui na época, gente, eram as minhas favoritas. E essa foi, assim, uma fase que meu cabelo ficou mais lindo. Eu acho que a fase que eu mais amei meu cabelo foi essa fase. Nessa fase eu fazia muita parceria com marcas de produtos de cabelo. Você pode ver os vídeos de resenha aqui, onde eu ganhava muito produto. Foi nessa minha fase loira. Eu amava esse cabelo. Essa foto do barco aqui, eu fui convidada para ser modelo de um ensaio fotográfico. Essa foto, assim, é uma das mais perfeitas que eu já fiz na minha vida. O cabelo ficou perfeito, cabelando. Lindo, lindo, lindo. Então essa foi a fase, assim, que eu mais amei meu cabelo, que o canal tava indo, assim, a mil maravilhas. Essa foi uma fase muito boa na minha vida, eu tava muito feliz nessa época. E aí, menina, do nada, eu de cabelo rosa. Você acredita? Mas esse cabelo rosa aqui, eu fiz com giz. Você acredita, menina? Giz de escola. Giz e creme de pentear. E aí eu passei no cabelo, o cabelo ficou rosa desse jeito, por conta da descoloração, né? Ele tava bem claro. Então eu passei e ficou. E eu amei. Fiz várias fotos desse cabelo rosa. Porém, hoje em dia, vendo assim, é um cabelo que eu não usaria. Eu não faria cabelo colorido, eu não faria cabelo rosa, porque eu enjoo muito fácil. As minhas cores favoritas é o loiro, é o moreno iluminado. Assim, cores fantasias eu sei que eu não me adaptaria, sabe? Que eu ia querer tirar com uma semana, então só ia detonar o cabelo. Mas eu amei me ver assim, foi uma experiência muito boa. E foi bem legal, porque eu não precisei detonar, estragar o cabelo nem nada, era só creme de pentear e giz. Aí, menina, fiquei um tempão com esse cabelo loiro. Aqui nessa foto eu tava usando o matizador pra deixar acinzentado, sabe? Então ele ficava bem acinzentado. Só que aí eu comecei a enjoar desse cabelo desse jeito. Aí eu fui lá e passei uma tinta, que eu não lembro exatamente a numeração dessa tinta, mas acredito eu que era alguma tonalidade loira escuro, alguma coisa assim. E ele ficou desse jeito aí, ó. Nesse dia que eu fiz essas fotos com essas flores, meu cabelo tava perfeito, ele tava cabelando demais. E aí eu pintei, mas como você pode ver, a raiz tá escura, porque eu pintei somente a parte que tinha a descoloração. Eu não pintei o cabelo inteiro, não passei a tinta na parte preta, porque eu não queria mexer na parte preta, eu queria ir tirando aos poucos a cor do meu cabelo. Então eu pintei só onde tinha descoloração. Essa foto aqui, ó, que eu tirei, foi minha irmã que tirou na frente da casa dela, olha como o cabelo tava lindo. Qualidade da imagem péssima, mas o cabelo estava cabelando. Eu fiquei um tempão com esse cabelo assim, tá? Nessa foto aqui, dá pra ver que já tinha crescido bem a raiz, já tava bem preta e as mechas já estavam mais nas pontinhas. E as mechas eu pintei só aquela vez e não pintei mais. Eu passei um loiro mais escuro. Ficou essa cor aí meio mel, meio moreno iluminado. Voltou pro tom da primeira vez que eu tinha descolorido, né? Depois que ele ficou 100% natural. E aí eu fiquei com o cabelo nesse tom e fui cortando, cortando, cortando até tirar quase que 100% as pontas, igual eu fiz dessa vez. Sobrou só umas pontinhas de descoloração. Aí eu fui lá e passei um preto azulado. Ai, menina, o que eu tinha com preto azulado, cara? Eu vejo as fotos hoje, eu falo, cara, não é possível que eu gostava tanto de preto azulado. E aí eu passei preto azulado no cabelo inteiro, mas aqui meu cabelo tava muito lindo também. 100% natural, né? Sem química, sem relaxamento, sem nada. Dá pra ver a saúde do cabelo, o cabelo bem cheio. E eu com os meus delineadores e os meus batons vermelhos, né? Você já reparou. Aí nessa foto aqui, ó, o cabelo tá do mesmo jeito, tá? Só que ele tá exatamente como ele tá agora. Eu tinha passado o preto
e ele foi desbotando. Então, nas pontinhas, eu não sei se você consegue ver aí, mas nas pontinhas ele tá um pouquinho desbotado e o restante já natural. E eu fiquei com esse cabelo por um bom tempo. E ele foi desbotando aqui, ó, tava de frente com a ring light nessa foto. Então dá pra ver perfeitamente o tanto que ele tinha desbotado. Não tinha pintado de novo, ele simplesmente foi desbotando e eu fui cortando, cortando. Essa próxima foto, olha o decote da gata, menina. Olha o decote. Tamanho dos cílios também, né? Parecia um sei lá o que, um abanador, um leque. Tão grande esses cílios. Mas eu amava cílios grandes. Aqui nessa foto, eu já tinha tirado todas as pontinhas com o restante de descoloração de tintura. Então aqui realmente ele estava 100% natural, sem tintura, sem nada. Esse aqui é o meu cabelo 100% natural. Essa foto aqui foi no ano novo, eu estava pronta para sair para o Réveillon, para curtir o meu Réveillon. E aí eu fiz essa foto com o cabelo 100% natural. E foi no Réveillon de 2020, tá? Então, no caso, essa foto eu fiz no dia 31 de 2019. Mas, enfim, era para entrar no ano novo, eu tinha cortado todas as pontinhas. E aí, né, fui lá e fiz uma escovinha no cabelo para ver como que ele ia ficar. Só de curiosidade, fiz em casa mesmo, fiz uns cachos, porque o meu cabelo é difícil de alisar só com escova, né? Não fica bonito, fica aquele liso armadão. Então eu enrolei as pontas com a chapinha para dar uma disfarçada, mas eu não gostava não, tá, gente? Era só curiosidade de querer ver tamanho, essas coisas, mas hoje em dia eu nem faço isso para poder ver tamanho de cabelo, não. Eu fiz isso só para ver como que tava o tamanho e tudo, mas eu não gostava muito, tá? Não gostava não. E aí eu fiquei o começo de 2020 todo com meu cabelo natural. E em julho de 2020 eu decidi pintar meu cabelo inteiro, inteiraço pela primeira vez. E eu pintei ele de chocolate. E cara, como eu amei esse cabelo, mas foi uma saga, foi 2 dias pintando. Isso aqui já tem no canal, tá? Nessa época, tudo que eu fazia no meu cabelo já tinha aqui no canal. Então, nessa época, eu pintei ele de chocolate, porém ficou desbotado, ficou muito claro, eu achei uma água de salsicha. Aí, no outro dia, eu fui lá, comprei mais tinta, passei no meu cabelo e depois eu comecei a amar. Olha no sol esse cabelo. Eu amava essa cor, gente, acho que é uma cor, assim, muito linda. E depois eu já fui indo mais pro ruivo, sabe? Do chocolate eu já quis ir entrando mais no ruivo, porque eu perdi o medo de pintar o meu cabelo, então eu queria pintar mais. Essa foto aqui, menina, essa foto é um arraso, né? Que é isso? Eu fiz um ensaio fotográfico para uma fotógrafa aqui da cidade. E eu também tinha sido modelo de uma moça que estava começando a fazer bronzeamento. Aí olha a marquinha da gata, olha essa foto, olha esse cabelo cabelando. Isso aqui na rua, tá? Morrendo de vergonha de fazer essa foto e a fotógrafa super me incentivando. Um arraso. Essa daqui foi realmente a minha melhor fase da vida. Olha esse cabelo perfeito. Aqui eu lembro que era um frio, alguma coisa. Eu tô com a mão toda manchada, gente, de tinta nessa foto. Sabe-se lá Deus por quê. Enfim, mas o cabelo cabelando, ó, como você pode ver. Olha que coisa linda as fotos do ensaio. E essa época foi a época que meu cabelo mais cresceu. Meu cabelo ficou muito grande nessa fase. Essas fotos estavam perfeitas. Aí eu fui pro ruivo de vez. Ó, essa foto aqui foi em casa mesmo, testando o produtinho da Scala, que você pode ver lá no fundo, ó. E meu cabelo já estava ruivo, 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 laranjinha, enorme. E eu, gente, olha o tamanho desse cabelo. Eu vejo essas fotos, por isso que eu falo que eu não sei, eu amo estragar meu cabelo, porque olha o tamanho que esse cabelo era. Olha que coisa perfeita. E eu vou lá e corto. Lindo, lindo, lindo demais no ruivo laranjinha. Essa época que eu tinha me recuperado de vários traumas, eu estava assim na minha fase, saindo, curtindo com as amigas, sabe? Rolezando, eu tava muito feliz nessa época aqui. E eu acho que isso foi em 2021. E eu percebo que as fases mais bonitas do meu cabelo também foram as fases que eu estava me sentindo mais bem comigo mesmo, sabe? Como que pode, né? É as fases que mais meu cabelo parecia bonito, que eu mais me sentia empoderada, que eu mais estava bem realmente na minha vida. Aí aqui, ó, fui lá, meti franjinha nesse cabelo. A franjinha, gente, e meu cabelo quando ele cresceu, você pode perceber que quanto maior o cabelo é, menos mais peso ele pega, e aqui ele já não parecia tão crespo, ele já parecia um cabelo mais 3C do que 4A, porque ele pesava, né? Ele tava enorme nessa época, enorme, cacheado e liso, então ele estaria na cintura, eu acho, porque ele tava muito grande. E eu fiquei boa parte
uns 2 anos, 3 anos usando cabelo ruivo, tá? Eu amava demais. Até que em novembro de 2021, descubro eu que estou grávida. Com o cabelo ruivo ainda, descubro eu que estou grávida. E aí parei de pintar o cabelo, né? Eu não lembro aqui nessa foto se eu tinha passado algum tonalizante, alguma coisa, para dar uma escurecida, mas eu acho que sim. Eu acho que eu devo ter passado um tonalizante mais no comprimento, sem pegar na raiz, porque você pode reparar que a raiz está preta e o restante ele já tá um chocolate, ele não tá mais ruivo. Por quê? Eu não ia poder descolorir esse cabelo para pintar de ruivo, porque eu estava grávida, né? Então eu dei uma escurecida e fui deixando ele paradinho porque eu não podia pintar. E aqui claramente eu já tinha cortado um pouco do cabelo, né? Dá pra ver que ele tá mais arredondado, tudo. A franja já tinha crescido também. Então, claramente, eu tinha cortado já um pouco dele. E aí eu passei a gravidez inteira sem mexer em cor, né? Ele foi só saindo, crescendo e saindo a tintura do meu cabelo. Então passou-se os 9 meses com o cabelo desse jeito e aqui eu já tinha ganhado a minha filha. E cara, durante a gravidez, o meu cabelo ele cresceu tanto também, ele ficou tão lindo. Acho que também foi a melhor fase dele. Aqui eu tinha ganhado a nenê já, ela era recém-nascida. E olha a beleza desse cabelo, o brilho, a saúde desse fio. Nessa época que a nenê era pequenininha, eu cuidava muito do meu cabelo. Ao contrário do que outras mães de recém-nascido falam, peraí que eu já tô toda dolorida aqui de ficar sentada. Ao contrário do que outras mães de recém-nascido falam, que não consegue se cuidar enquanto, né, o nenê tá pequenininho, nessa época para mim era muito tranquilo, porque a nenê dormia muito, ela só dormia, ela não dava trabalho nenhum. Era muito mais fácil gravar com ela recém-nascida do que com ela agora, viu? Que ela fica correndo aqui, ó, pulando pela casa. Ela não dava um pingo de trabalho, então eu deixava ela no carrinho. Olha essa foto. Olha o tamanho dos peitos amamentando. Misericórdia, Senhor. Mas o cabelo tava cabelando demais, dando close, carão. Nessa época meu cabelo tava muito perfeito, muito saudável. E eu sem pintar, sem nada, tá? Só tinha passado o tonalizante e deixei. Ó, que friozaço, né? De blusa de frio. E olha o tamanho desse cabelo. Cabelão lindo, perfeito. Acho que foi uma fase muito boa. Aqui eu com a minha pequenininha, ó, pra provar, que nessa época era ela bebezinha e o cabelo impecável, lindo, maravilhoso e enorme. Meu cabelo cresceu demais durante a gravidez, ficou muito lindo. Aí, pós-gestação, amamentando, surtada da cabeça, perdi minha identidade, não saía mais de casa, só cuidando de criança. Enlouqueci, surtei e descontei no que, menina? No cabelo. Fui lá, pintei de preto azulado, eu e o preto azulado, e fiz uma mecha loira na frente do cabelo. Menina do céu, eu olho isso, olha essa foto, olha o tanto que eu envelheci com essa mecha branca na frente do cabelo. E como que eu podia achar isso bonito? Na verdade, eu odiei, tá? Eu só fiz essa foto porque eu estava tentando me forçar a achar bonito, mas eu odiei. O meu cabelo, como eu falei, na franja, ele já tem a curvatura mais aberta. Por ter pintado de preto e ter descolorido, regaçou, abriu ainda mais a curvatura. Tentei forçar, tentei gostar do cabelo assim. Aqui eu já tinha cortado também, tá? Cortei, pintei de preto e fiz essa mecha loira. Tentei forçar, tentei gostar. Aí você pode ver que meu cabelo tá muito definido aqui. Fui e fiz uma finalização baixinha, que eu detestava. Ou também foi alguma coisa que eu fiz para gravar pro canal para vocês. Foi um momento de surto, de loucura, tá? Que eu fiz isso no cabelo, não gostei. Fiquei um tempão cuidando desse cabelo, escureci essa mecha loira, fiquei cuidando. E aí fiz o quê? Voltei pro meu ruivo. Como eu falei, a época que eu tava com o meu ruivo era a época que eu era mais feliz na minha vida. A época que eu me sentia mais empoderada, mais gata, mais tudo na minha vida foi quando eu tava com aquele cabelo ruivo. Então, eu voltei pro ruivo, porque eu falei, eu tô triste, eu tô capenga por conta do cabelo. Vou voltar pro meu ruivo e vou voltar a ser eu mesma. Aí eu fiquei um tempão também com o cabelo ruivo, mais ou menos um ano. Claramente eu tô mais feliz nessa época também, então o cabelo contribuía assim para minha felicidade, sempre contribuiu para minha felicidade. Porém aqui eu já estava passando por uma situação bem complicada. Pós-amamentação, a neném tinha parado de mamar mais ou menos nessa época, tinha largado o peito. Então, pós-amamentação, eu tive dengue, o meu cabelo mudou completamente. Daqui para frente foi só para trás. O meu cabelo ele nunca mais foi o mesmo, ele não era como antes mais.
E isso me deixou muito frustrada. Eu vou tentar pegar uma foto dele ruivo, quando eu não tinha, a neném ainda não tinha engravidado, e ele ruivo agora para você ver a diferença. Então ele mudou textura, ele mudou volume, ele mudou muita coisa, e eu acabava me sentindo bem mal nessa época, bem frustrada. Mas mesmo assim eu tava lá com ele ruivo, tentando me achar e me encontrar. Olha essa foto do meu cabelo, ruivo, ruivo, ruivo ao extremo, completamente laranjinha. E eu gostava dessa época, mas o meu cabelo ele já não era mais o mesmo, ele já não tinha mais a mesma curvatura, ele estava muito detonado nessa época. Então eu fui obrigada a escurecer esse cabelo, porque ele não estava legal. Aí eu fui escureci, passei provavelmente um castanho escuro, alguma coisa assim, tá? Nessa época eu já não tinha mais apego com preto, preto azulado, não. Então provavelmente eu passei um castanho aqui e deixei, gente. Fiquei com esse cabelo assim por um bom tempo. Ele foi crescendo, foi encorpando. Eu tive que ir cortando bastante, porque com a dengue ele caiu e ficou muito ralo. Então eu tive que cortar bastante do meu cabelo. Ele ficou um cabelo mais poroso, mais ressecado, tá? E nessa época eu comecei a usar muita trança, muito entrelace para poder disfarçar um pouco esse cabelo, porque eu tava me sentindo assim muito chateada. Nessa foto aqui, ele tava bem bonito. Eu tinha feito o corte, ele tava bem arredondado, tava bem bonito. Já tinha tirado boa parte da parte que danificou com a dengue e tudo, então ele já estava voltando a ficar mais bonito, porém nunca mais ele voltou a ser o que ele era antes, não, tá? Confesso pra você, até hoje ele nunca mais voltou a ser o que ele era antes. Aí eu cortei, fui cortando, meu cabelo ficou bem curtinho, olha nessa foto ele molhado, a tristeza, menina, de ver tanto de cabelo que eu tinha e o que virou meu cabelo, que tristeza, que decepção. Ele tá quase do tamanho que ele tá hoje aqui. Só que hoje ele tá mais cheio, né, do que ele tava nessa época. Eu fiquei muito mal nessa época, muito triste. E aí eu usava muito entrelace, trança para disfarçar. Mas fazer o quê, né, menina? Até que eu comecei a cuidar mais desse cabelo. Falei, vou parar de reclamar, vou começar a cuidar. E ele foi enchendo um pouco mais, já foi ficando todo natural. Mas eu não satisfeita com esse cabelo, não conseguia me acostumar. Isso daqui já foi em 2025. Aí fui lá e pintei esse cabelo de novo, de um chocolate ruivo. Sempre essa tonalidade, porque era a minha favorita. Só que nessa época não era só o cabelo, gente. Eu não estava me sentindo bem no geral. Eu estava bem acima do meu peso. Eu não estava me sentindo bonita, autoestima muito baixa. Então, assim, eu tentava consertar no cabelo, arrumar no cabelo, algo que não estava bom na minha vida toda, né, na verdade. E aqui eu com ele chocolatinho, ó, mas eu já não estava feliz comigo mesma. Eu forçava esse sorriso nessas fotos, tá? Vou ser bem sincera aqui com vocês. Tava forçando uma coisa assim que não estava muito legal, não. Do ano passado para cá, né, que foi 2025, eu fui mantendo essa cor do meu cabelo nesse tom de chocolate aí que vocês viram, que tem vários vídeos aqui no canal. Ele foi crescendo, foi ficando bonito, só que ainda tava um cabelo ralo. Eu estava me sentindo, como eu falei, não só o cabelo estava afetando a minha autoestima, mas tudo no geral, o corpo, enfim, a cabeça meio surtada. E foi aí que eu mantive esse cabelo até chegar nesse aqui, ó. Agora no comecinho do ano, que eu decidi cortar quase metade dele para realmente tirar toda a cor e deixar ele 100% natural. Meu cabelo, acredito eu que ele não volta a ser como ele era antes da gravidez. Ele mudou mesmo, questão de estrutura do fio. Ele mudou, a definição dele tá diferente, ele não tem a mesma definição que ele tinha, ele não tem o mesmo volume que ele tinha, mudou muito, muito mesmo. Eu quero deixar ele crescer esse ano todo. Na verdade, eu não sei, eu não vou falar aqui uma data específica, porque eu posso mudar de ideia, como você viu aí no decorrer desse vídeo. Eu sou uma pessoa que mudo muito de ideia com o meu cabelo. Mas eu pretendo deixar ele crescer o máximo possível, sem mexer em coloração, sem nada, para tentar deixar ele mais cheio e mais comprido como ele já foi. Então a meta é deixar ele crescer o máximo
que ele conseguir. Tô cuidando, tô fazendo de tudo para isso, mas também sem muita neura, sem me frustrar, porque eu já entendi, já coloquei na minha cabeça que o meu cabelo não vai voltar a ser o que ele era antes da gravidez, antes da amamentação. Muda muito questão de hormônios e acaba afetando muito o nosso cabelo também. Claramente temos duas fases desse cabelo completamente detonado, né, menina? Foi quando eu decidi parar de fazer relaxamento. O relaxamento ia me deixar careca, olha o tanto que caiu esse cabelo. E logo depois da gravidez, da dengue, que na verdade foi um combo de tudo, né? Amamentação, acredito que anestesia, enfim. Olha o cabelo. Parece que as fotos foram tiradas, as fotos do mesmo cabelo tirado em ângulos diferentes, né? Mas são épocas completamente diferentes. Mas eu acho que essas foram as duas piores fases do meu cabelo. Foram fases que realmente meu cabelo detonou assim muito, muito, muito. E com certeza, com sim, total certeza, o meu cabelo favorito de todos foi essa era aqui, cacheada, ruiva, chocolatuda. Eu fazia muita divulgação, parceria, as pessoas amavam o meu cabelo. E realmente foi a melhor fase do meu cabelo. Com certeza o meu cabelo mais traumático foi esse de 2024, tá? Não foi nem quando eu passei pela minha transição. Sabe por quê? Porque quando eu passei pela transição, eu estava descobrindo, eu não sabia o que eu estava passando, eu não sabia como meu cabelo ia ser, como que ia reagir, então foi algo novo, algo que eu estava descobrindo. E agora em 2024, eu já sabia como que era o meu cabelo, eu já sabia o potencial de beleza que o meu cabelo tinha, e mesmo assim eu me deparei com ele nessa situação, completamente acabado, detonado. Então eu acho que essa foi a fase assim mais traumática, não só por questão do cabelo, né, por tudo que eu estava vivendo, tentando me reencontrar após a maternidade, a dengue que judiou muito do meu cabelo. Então eu acho que essa foi a fase mais traumática, não só para o cabelo, mas para mim toda, no geral, para minha vida toda, assim, no geral. Então, esses foram todos os cabelos que eu já tive durante a minha vida. Agora estamos aqui com o cabelo quase que 100% natural novamente, porque tem um restinho de tinta, bem pouquinho, quase nada aqui, tentando recuperar esse fio, tentando deixar ele mais bonito possível novamente, tentando voltar na melhor fase desse cabelo, né? E me conta qual foi o seu cabelo favorito de todos os que eu mostrei. E se você já teve também essas loucuras, essa história de tanta mudança capilar na sua vida, ou se você é uma pessoa que já não muda tanto. Não esqueça de deixar muito like nesse canal, se inscrever aqui e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, tá? Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo.